Bem, o pastor vai trazer a pregação hoje. Só rapidinho, ontem estive lá com o nosso irmão José Carlos. O irmão tá bem. Estou falando da fé, né? Porque o corpo dele tá doente, o corpo dele, né? O irmão está cometido de uma enfermidade de câncer. E nós já pedimos bastante oração por ele, mas ele está super bem na fé, consciente, né, plenamente da sua doença, mas em nenhum momento ele perde o equilíbrio no seu entendimento, firme na fé. É como o apóstolo Paulo disse: se eu ficar na terra e der fruto, o Senhor me conceda, senão partirei com o Senhor. Mas, irmão, uma firmeza impressionante, muito bonito a fé demonstrada pelo irmão. Entendeu plenamente a respeito da graça, entendeu plenamente da vontade de Deus. Não é um homem desesperado, um homem que não tem o Espírito Santo, um homem que não tem esperança. Não, é um homem que tem o Espírito Santo, um homem que tem esperança e um homem que tem fé. Esse é o nosso irmão José Carlos. Amém? E aí ele mandou um abraço e a paz de Jesus. Mandei a foto do grupo para os irmãos. O irmão que está bem. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. No final do culto vamos orar por ele, né, irmãos? O nosso irmão Zé Carlos, que a firmeza permaneça, né, irmãos? Que ele continue até o fim dessa forma, dessa maneira, que possa vencer todas as coisas. Todas. São muitas coisas a ser vencidas, irmãos. Temos que vencer muitas coisas, cada um de nós. Vivemos tempos trabalhosos, dias difíceis, irmãos. Dias difíceis, onde pessoas estão destruídas, casamentos destruídos, famílias destruídas. E como diz a música antiga, finais de semanas trágicos, né, irmãos? Fins de semanas trágicos que as pessoas enfrentam aí, irmãos. Vão de mal a pior. Como diz a palavra, os homens ímpios vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E o cristão, muitas vezes, se ele não tiver entendimento, ele entra na mesma coisa, irmãos, na mesma condenação, no mesmo erro e aí por diante. Vamos orar um minuto, irmãos. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este momento. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos falando no teu nome, ouvindo a tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, que possamos ouvir a tua palavra e praticar cada um dos seus ensinamentos, que possamos cumprir os teus mandamentos, Senhor Jesus. Sabemos que eles não são pesados. Nos ensina a amar uns aos outros, nos ensina a perdoar, Senhor Jesus, nos ensina a exercer a misericórdia a cada dia, assim como o Senhor se comportou neste mundo, que possamos nos comportar também, que possamos ser cada dia mais igual ao Senhor, que possamos buscar mais e mais o compromisso com a palavra, compromisso, Senhor Jesus, com o teu Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, irmãos. Coríntios capítulo 11, versículo 3, irmãos. Diz assim, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Isso, irmãos, está definido. Isso aqui não muda, irmãos. Isso aqui não muda, está definido, né? A palavra define, né? Define dessa forma. Versículo 3, né? Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, existe uma pirâmide ali, onde está Deus, Cristo, homem e mulher, irmãos. Não vai ser de outra forma. Nunca vai inverter essa situação. Sempre vai ser dessa forma. Jesus, o marido e a esposa. Onde estão os filhos aqui, irmãos? Os filhos não aparecem aqui. Os filhos não aparecem aqui. Então, a família, irmãos, o que está sendo destruída hoje em dia, está sendo destruída a começar por aqui. Não é a começar pelos filhos, né? Como a gente vê aí hoje em dia.
A gente vê ali muitas vezes o pai honesto, a mãe honesta, e vê os filhos destruídos, não é isso? A juventude hoje, irmãos, a adolescência hoje, essa geração está se corrompendo mais e mais. É uma geração realmente pervertida. É uma geração que está debaixo de condenação mesmo. Por conta de quê? Por conta de muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Mas, sobretudo, o quê? Falta de entendimento, irmãos. Falta de entendimento. E nós que somos cristãos, né, irmãos, temos que ter muito entendimento. Para quê? Para que possamos mudar essa realidade na nossa vida, na nossa família, e que isso venha contagiar as pessoas. Que Jesus possa realmente resplandecer em nossas vidas, possa resplandecer no nosso casamento, que é maravilhoso, irmãos. Casamento é a maior instituição aí, irmãos. Casamento, Jesus, ele tem uma obra muito grande na vida dos casais, muito grande. Um casal, irmãos, que se dá bem, um casal que segue isso daqui, irmãos, consegue contagiar as pessoas. As pessoas olham e vê a obra de Deus na vida das pessoas, na vida do casal. Quando isso é cumprido, irmãos, quando isso deixa de cumprir, é porque já está em crise o negócio, já saiu fora da realidade de Cristo, está fora. Quando a mulher ela toma outra posição que não seja essa, quando o homem toma outra posição que não seja essa, o negócio descamba, irmãos, descamba. E eu digo que a mulher, irmãos, ela tem um poder muito grande, muito grande. A mulher tem um poder muito grande, sempre teve, irmãos, sempre teve. A começar lá no Éden, né, irmãos? A começar lá. Ela foi negociar direto com a serpente lá e deu o que deu. Um poder muito grande. Ela passou por cima de Adão e foi, negociou, acertou do jeito que ela quis lá e deu no que deu. Então a gente vê o poder que ela teve lá, né? E o poder que ela tem até hoje. Até hoje. E muitas, por falta de entendimento, usam esse poder, mas não como convém usar. E eu digo, irmãos, um tempo atrás eu estava fazendo um BO, né, um boletim de ocorrência, e eu estava pegando os dados de uma mulher, né? Aí peguei o nome, RG, endereço, aí a pessoa chegou na parte lá de profissão. Aí perguntei, qual a sua profissão? Aí ela pegou e falou assim, secretária do lar. Secretária do lar. Eu achei aquilo espetacular, irmãos, porque ela definiu, né? Definiu da forma mais correta que existe, irmãos. Secretária do lar. Por quê, irmãos? Porque eu trago isso, né, para a nossa realidade. Aí eu pego um empresário rico, né, poderoso mesmo, e ele tem uma secretária lá, irmãos. Imagina o poder dessa secretária, irmãos, o poder que ela tem nas mãos dela, ganhando pouco às vezes, né, ganhando pouco, recebendo muitas vezes, sendo humilhada por ele, mas o poder que ela tem ali, irmãos, ela conhece tudo da vida dele, se ela quiser, né? Ela que agenda as reuniões dele, ela que conversa com o gerente do banco dele, ela que agenda, marca viagens para ele, e tudo é ela que faz. Se ele quiser jantar com a esposa dele, ele vai pedir para a secretária marcar, né, reservar um lugar para eles ir jantar. Então a secretária ela tem um poder muito grande. Eu trago isso para o casamento, irmãos. O poder que a esposa tem dentro de uma casa, dentro de um lar, é um poder muito grande. A gente tira como base uma criança, né, irmãos, que é gerado na mulher, durante 9 meses está ali, se alimentando junto com ela ali, vivendo junto com ela, para onde ela vai, a criança está junto com ela ali, 9 meses, a hora que nasce, se amamenta nela, e ela ensina tudo à criança, né, irmãos, a esposa, né, a mãe, ensina tudo à criança é dependente dela para tudo. Quem apresenta o pai para a criança é a mãe que mostra para a criança como que o pai dela é, se o pai dela é bom ou é ruim. As irmãs já pararam a pensar nisso? A criança, ela passa a conhecer o pai através da mãe. Quando a mãe fala, seu pai é honesto, a criança cresce com aquilo lá, meu pai é honesto. Seu pai é bom, a criança, ela cresce, meu pai é bom. Ó, quem manda aqui em casa é seu pai, a criança cresce com aquilo, meu pai manda aqui em casa. Quando é o contrário, irmãos, quando sai fora disso, aí o negócio descamba. Aí a mãe já fala assim, seu pai nem liga pra gente. Seu pai, ó, não fez isso, seu pai deixou de fazer aquilo. Ó, seu pai é aquilo outro. A criança cresce com aquilo lá, irmãos. Ela foi apresentada daquela forma para ela. E por mais que achem que não tem significado, aquilo vai influenciar na vida dela, irmãos. Vai influenciar. Ela não vai ter o pai como referência. Ela vai ter referência outro homem, irmãos. Outro homem.
pode ser o traficante, pode ser o vizinho, pode ser qualquer um. Porque esse negócio também de a mãe dizer assim, né? Eu fui pai e mãe. Irmãos, papo furado. A mãe sempre vai ser mãe. Ela pode ser uma mãe, uma super mãe. Ela pode ser muito boa naquilo que ela faz, irmãos. Ela pode se dedicar dobrado, porque ela não teve um marido do lado dela. Mas ela nunca vai ser um pai e uma mãe. Ela sempre vai ser uma mãe. Pode ser uma mãe dedicada ao extremo, esforçada ao extremo, mas ela é mãe, ela não é pai. E a criança, ela vai crescer com isso daí, irmãos. Ela vai crescer com isso aí. Imagina um pai dentro de casa, quando cresce sabendo que não tem o pai perto, porque não tem, é uma coisa. Agora, quando cresce sabendo que o pai é um frouxo, sabendo que o pai é ruim, que o pai não faz o que tem que fazer, que o pai não liga para eles, imagina como essa criança cresce. E aí vem as consequências depois. É o que nós vemos hoje. É o que nós vemos hoje. A realidade, ele fala, é isso aí, irmãos. É isso aí, né? A mulher não consegue fazer o papel dela. O homem não consegue fazer o papel dele. E Jesus vai fazer o papel dele, irmãos. Jesus não deixa de fazer. Jesus nunca vai deixar de ser o cabeça. Jesus nunca vai mudar isso daí. Mas cabe a cada um de nós, né? Saber qual é o nosso papel. Onde nós nos encaixamos aqui, né, irmãos? Efésios. Os irmãos abram lá em Efésios. Glória a Jesus. Efésios capítulo 5, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim, irmãos: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então não adianta, irmãos, muitas vezes eu começar, irmãos, pelos homens. Por quê, irmãos? Porque nós começamos pelas mulheres, não é isso? Como eu disse desde o começo, a mulher ela tem um poder muito grande, e a mulher ela pode mudar a realidade das coisas, irmãos, basta ela querer. Basta ela usar o poder que ela tem para mudar as coisas. Mas as mulheres, por sua vez, elas acham que tem que começar pelo homem, porque o homem tem que ser o Cristo, então tem que começar por ele, né? Mas na verdade não é assim, irmãos. Na verdade não é assim. Na verdade não é dessa forma. Imagine lá aquele empresário lá, irmãos, com todo o poder que ele tem, se a secretária pega e fala assim: eu não vou trabalhar hoje. E quando chega amanhã, eu não vou trabalhar hoje também. E ela pega a agenda dela e leva com ela. Aquele homem não é nada sem ela. Com todo o poder que ele tem, ele sendo o cabeça ali, ele tendo todo o dinheiro, todo o poder, sendo um empresário, né? A vida dele está bloqueada ali, irmãos. Por quê? Porque ele depende dela. Ele depende dela, tem um poder muito grande. Um poder muito grande ali. Imagina uma mulher dentro de uma casa, irmãos, onde ela está ali. Ela conhece tudo ali, irmãos. Ela sabe onde tudo é guardado, ela que guarda tudo. Se ela for uma mulher dedicada, ela sabe tudo sobre o marido. Tudo. Ela sabe tudo. Aí, lógico, a gente pega mulheres também que não sabem de nada. Tem mulheres que não conhecem nem o número do celular do marido. Se perguntar para ela onde ele trabalha, eu não sei. Qual o telefone do serviço dele, eu não sei. Qual o número da conta dele, eu não sei. Onde, que banco ele tem conta, eu não sei. Aí a gente vê o que acontece hoje, irmãos. Aí a gente começa a entender por que as coisas estão desse jeito. Porque uma pessoa que está junto ali, se fez né, irmãos? Uma só carne, que anda junto. Se está nessa situação, está errado. Está errado. O marido tem um código lá no celular, para bloquear lá, para ninguém ter acesso ao celular dele. Está errado. Está errado, porque o empresário lá pode ter certeza que ele não tem não, para a secretária. A secretária tem acesso a tudo ali, irmãos. A esposa pode ser que não tenha, mas a secretária tem. Por quê? Porque ela toma conta de tudo. Ela sabe o número da conta do patrão, ela tem a senha do cartão dele. Se sai sacar um dinheiro, ela vai lá e saca. Ela faz tudo. Aqui é dedicada e esforçada, né? Eu vejo isso aí sempre, irmãos. Sempre. E se bobear, muitos documentos ela assina por ele ainda. Então é uma confiança muito grande. Assim também, irmãos, assim também é no casamento, né? É no casamento. Então se a mulher ela tiver juízo, irmãos, juízo, ela muda uma realidade. Sendo sujeita, né, como diz aqui, sendo sujeito ao marido, ele sendo o cabeça, mas o poder que ela tem é muito grande, a gente vê isso daí. E aí o que acontece? Não usa-se do poder
para o que edifica, irmãos. Não usa. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, ela consegue ser sujeita ao patrão, mas ela não consegue ser sujeita ao marido. Por quê, irmãos? Eu não sei o que acontece, porque eu vou ser sincero com as irmãs, com os irmãos, eu acho que o papel do marido é muito mais difícil. Ser o cabeça é muito mais difícil. Por quê, irmãos? Porque o cabeça, ele tem que cuidar, ele tem que tomar conta. Tem que tomar conta. E ele vai tomar conta, muitas vezes, de uma situação que, se ela não honrar ele como cabeça, ele não consegue. Ele não consegue, porque quando ele chega na casa dele, muitas vezes, a coisa está uma bagunça. Os filhos não respeitam ele como deveria respeitar, não é, irmãos? Ele não tem ambiente dentro de casa, ele nem quer voltar para casa. Porque quando o marido chega em casa, muitas vezes ele é um estranho. Ele encontra lá um ambiente onde está a mulher, muitas vezes junta com os filhos, elas se rebelam contra ele, porque sujeição, irmãos, também é isso. Sujeição é o contrário de rebelião, né? A pessoa que é sujeita, ela não se rebela. A pessoa que é sujeita, ela não se rebela jamais, né? E a rebelião que é o problema, irmãos, porque hoje eu vejo aí fora, irmãos, eu vejo a mulher, a esposa, se juntar com os filhos contra o marido. Isso é a coisa mais normal que existe aí fora. Mais normal. Os filhos ganham poder sobre o pai através da mãe, que tem um poder muito grande, e poderia usar isso a favor do casamento, a favor da família. Então isso é inadmissível, irmãos. É inadmissível. Eu vejo isso no mundo, né? Vejo no mundo. E se acaso acontecer com alguns irmãos, isso não pode acontecer, irmãos. Isso não pode acontecer. Uma mãe nunca vai poder, né? A mãe nunca vai poder se voltar contra o marido a favor do filho. Nunca. Por quê? Porque o marido é o cabeça. Os filhos não aparecem, não. Essa pirâmide, os filhos estão lá embaixo, lá, ó. E os filhos são dependentes dos pais. Até que idade, irmãos? Até que idade? Até sempre. Até sempre. Enquanto estiver na casa, não tem vez, não. A hora de constituir família, aí aquele que for homem vai ser cabeça, aquele que for mulher vai ser sujeita. Vai constituir família, e vai ser outra família, né? Mas enquanto for naquela família ali, ó, o marido é o cabeça, a mulher está abaixo dele, está sujeita a ele. E os filhos, que são sujeitos aos dois. Aos dois. Aí os filhos muitas vezes se rebelam. Por quê? Porque encontrou força na mãe. O filho às vezes quer uma coisa, aí a mãe, ao invés de chegar e falar assim: olha, eu vou conversar com o seu pai, eu vou conversar com ele. Não, ela simplesmente fala assim: pai, faz, eu que mando. Não é assim? Eu que mando. Seu pai não manda nada, eu ganho mais que ele. Seu pai não manda nada, ele não tem nem que saber, nem conta para ele, viu? Nem conta para ele, não precisa nem contar para ele, pode fazer. Aí a mãe vai lá e dá carta branca para o filho ganha, né? Ganha ali a mãe a favor dele. Aí quando o pai for falar alguma coisa, fala assim: minha mãe que fez, minha mãe que faz, minha mãe que faz isso, minha mãe que faz aquilo. Irmãos, antigamente, pensa bem na época do irmão Luiz, na época do irmão Antônio, como que era. Eu não me achegava ao meu pai, irmãos. Eu me achegava à minha mãe. Quando eu queria alguma coisa: ô mãe, vê com o pai lá se ele faz, vê com o pai se ele compra. Era desse jeito. E ela pegava e falava assim: eu vou esperar ele chegar do serviço, eu vou conversar com ele. E às vezes passava uma semana para conseguir alguma coisa. Aí ela falava: hoje eu não falei com ele, eu vou falar com ele amanhã. E ela falava. E aí quando ela conseguiu, eu sabia que eu tinha conseguido, porque ela tinha intercedido por mim. Mas ela deixava bem claro que o poder era dele. Se ele fizesse, eu tinha. Se ele não fizesse, eu não tinha. Então eu sempre tive meu pai, irmãos, meu pai como exemplo. Pode ter errado, ele pode ter errado em muitas coisas, mas o que ele errou jamais passou por cima daquilo que ele fez de bom. Porque eu sempre tive ele como cabeça mesmo. Isso era real. Isso era real. A minha mãe sempre foi dessa maneira. Sempre foi sujeita ali. Então, irmãos, isso aqui tem que haver, tem que existir. Não pode ser de outra maneira. Se for de outra maneira, vai dar errado, irmãos. Vai dar errado. E é que nem o evangelista Caires fala, e é verdade. Nós não temos que fazer o que dá certo, temos que fazer o que é certo. Porque muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo, irmãos. Vai ter um casal que a mulher vai mandar na casa, ela vai passar por cima do marido, e os filhos vão ser uma bênção. E vão se dar bem. O marido se sujeita ali, ele toma o papel dela, e ela toma o papel dele, e vai para frente, e vai embora. E vai ter muitos que vão olhar e vão achar bonito. Deu certo, mas não é certo. Não é certo. Um exemplo claro, irmãos,
Se você chegar com uma criança e dar liberdade para ela para ela ir para a escola, e o dia que ela não quiser ir, ela não vai. Vai dar certo? Então, aí é que está. Lá em casa dá certo, irmãos, porque lá em casa as crianças nunca precisei, nem a Viviane precisou obrigar eles a ir para a escola. Quando eles chegam e falam assim, amanhã eu não vai ter nada de importante e tal, não tem mesmo. E muitas vezes a gente precisou sair, amanhã você não vai na escola, vai com a gente. Não, eu tenho que ir para a escola porque amanhã tem prova, amanhã tem isso, tem aquilo outro. São responsáveis. São responsáveis. Eles não deixam de ir quando tem que ir. Mas quando chega no final do ano, lá já acabou as provas, acabou tudo, aí não vai mais, acabou. E passa bem. Nunca teve problema. Mas vai chegar em todas as crianças e vai dar essa liberdade, irmãos. Vai dar essa liberdade. Não vai para a escola. Vai reprovar. Então tem coisas que a gente tem que entender, irmãos. Tem coisas que dá certo, mas você não pode ser regra. Não pode ser regra. Hoje se tornou regra, né? Igual para todo mundo. Hoje o homem é igual à mulher, a mulher é igual ao homem, e se bobear, estão achando que Cristo é igual a eles, e na verdade não é. Cristo está lá em cima, né? E aí o casal vai ser dessa maneira. Não importa se o cara ganha R$1.500 e a mulher ganha R$10.000. Não vai mudar nada disso daqui, irmãos. Nada disso daqui. Ela vai continuar sendo sujeita a ele. Por quê? Porque eu sempre tiro uma base assim, irmãos. Vai estar os dois no caminho lá, ó. Vai estar os dois no caminho. Chega lá na frente, tem uma bifurcação. Aí o marido pega e fala assim, vamos por aqui. Aí a mulher fala assim, não, vamos por ali. E aí? Eles vão ficar lá discutindo para que lado que vão? A palavra final é do homem, nós vamos por aqui. Ela deu opinião? Deu. Pode dar? Pode. Vai ser acatada? Não sei se vai. Mas o homem vai ter que decidir, porque ele é o cabeça. Ah, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo outro, meu marido não serve para ser cabeça, então não serve para ser marido. Ora, então tem que voltar lá atrás e ver onde errou. Provavelmente tem errado na hora de casar, não é isso, irmãos? Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu casei na ignorância. Azar, já foi, casou, agora está casado, irmãos. Agora só tem duas opções: ou ele morre, não é isso? Ou ele morre, ou então vai entrar lá em Coríntios 7, lá, onde o cara é descrente. Se ele for descrente, ele não quiser andar junto, não quiser seguir, não quiser conviver com a mulher, problema dele. Mas se não, irmãos, meu marido é chato, meu marido, ele é difícil. Irmãos, isso aí não é justificativa não. Ele vai continuar sendo cabeça, sendo chato, sendo difícil. As coisas vão acontecer e Jesus vai dar graça, mas tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, irmãos, não dá certo, nunca, jamais vai dar certo, né? A luz do evangelho não resplandece, as coisas começam a dar para trás, começam a dar errado, né? Versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aí versículo 25, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então essa aqui é a função do marido, ele tem que amar a mulher, realmente. Mas muitas vezes, irmãos, o homem ele não consegue expressar o amor dele da forma que a mulher quer, irmãos, porque são pessoas diferentes, sexos diferentes, criaturas diferentes, irmãos, não são iguais não. A mulher é de um jeito, o homem é de outro. A mulher ela tem um jeito de ser, o homem tem outro jeito. As mulheres falam assim: os homens não entendem a gente. Lógico que não entende, ele é homem, como que ele vai entender? Por que as mulheres estão arrumando outras mulheres? Por que as mulheres se dão bem com homossexuais? Por que, irmãos? Os rapazes aí quer arrumar ficante, bonitinha, é só ter amizade com homossexual. Eles têm um monte de colega, eles apresentam. Eles têm um monte. Por que elas se dão bem com o homossexual? Porque eles entendem elas.
Mas a mulher, ela quer que o marido entenda ela em tudo, e não vai acontecer isso, irmãos, não vai. Sempre vai ter aquele marido mais esforçado, que ele vai fazer uma média com a esposa, ele vai fazer, mas não vai ser sempre. Em algum ponto ele vai tropeçar, por mais que ele se vigie, por mais que ele se fiscalize, por mais que ele tente, uma hora ele vai tropeçar. Aí a mulher, o que acontece? Ela busca isso muitas vezes, e ela encontra isso, sabe onde? No serviço. Encontra isso no colega de trabalho, porque ele chega e ele está com má intenção. E ele chega e ele observa ela. Ele observa. Quando ela muda o esmalte, ele sabe, porque ele está observando. Quando ela muda o penteado, ele conhece, ele sabe. Quando ela muda o jeito de se vestir, ele conhece. E aí a mulher começa a pensar assim: meu marido não vê isso, meu marido é isso. Começa a ver defeito no coitado. Pode falar. Isso quando a mulher não começa a expor a vida dela no trabalho. Esse é outro ponto, irmãos. Aí, esse é um ponto também, esse é um ponto, irmãos, primordial. Por quê, irmãos? Porque o marido é o cabeça. Como que pode uma mulher, irmãos, expor o marido que é o cabeça? Ela deveria honrar ele. Ele deveria ser importante para ela, a ponto de ninguém poder falar mal dele, irmãos. Eu vejo isso no meu serviço, eu vejo isso em todo lugar aí, irmãos. A mulherada chega e começa a falar mal do marido. E às vezes ela não fala mal, mas ela dá a entender. Aí chega um e já fala mal dele, e ela aceita a acusação contra o marido, que é o cabeça, que é pai dos filhos dela, que é responsável por ela, irmãos. Aí a gente começa a entender por que as coisas estão do jeito que estão. Por que estão do jeito que estão? Então hoje, a mulher vai casar, ela tem que pensar muito bem. Por quê? Porque ela está casando com alguém que vai tomar conta dela, e não vai poder ser de outra forma. Eu não quero que o homem não tome conta de mim, então não casa. Então não pode casar, tem que ficar solteiro, aí o pai vai tomar conta. Então eu não quero que meu pai tome conta, vai morar sozinha. Vai morar sozinha, porque se não for morar sozinha e ficar dentro da casa dos pais, os pais vão tomar conta. Mas eu estou com 25 anos, eu ganho muito mais que meu pai e minha mãe junto. Não importa, está morando junto com os pais, vai ser sujeita aos pais, vai ser sujeita. O pai abriu mão disso, ele abriu mão disso, irmãos, ele abriu mão. É como abrir mão da primogenitura, abriu mão, problema dele. E eu falo para os irmãos: não abram mão disso, não abram mão de ser cabeça, não abram. E mães, não abram mão do papel de vocês. Esposas, não abram mão. As mães não devem abrir mão em relação aos filhos, e as esposas não devem abrir mão em relação aos maridos. É um papel muito importante de cada um de nós, irmãos, muito importante. Muito importante. Eu digo que o papel da mulher é muito importante, muito mesmo. E eu valorizo isso aí, irmãos. Eu acho muito bonito. Muito bonito. Quando eu deparo com situação, onde as mulheres, elas são donas de casa, cuidam da casa, e isso é maravilhoso, espetacular, irmãos. Se não tem condições, não tem o que se fazer, irmãos? Hoje em dia as mulheres trabalham, e sempre trabalharam, e a palavra não proíbe isso. Se a gente for olhar no Evangelho, várias situações de mulheres que trabalhavam, várias situações de mulheres que trabalhavam. Pode falar. Um ditado, pastor Silvio, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu acredito que se o casamento, se a mulher for uma grande mulher, ela faz o marido dela crescer. Porque isso vem da mulher. O homem pode ser esforçado, pode ser inteligente, pode ser trabalhador, pode ganhar bem. Se ele não tiver uma grande esposa, ele nunca vai ser nada. Então todo homem que cresce, desenvolve na vida, é porque ele tem uma excelente esposa. E se a esposa for excelente, mesmo que o homem não seja tanta coisa, ela levanta ele. E se ela não for uma grande esposa, ele nunca vai ser. Exatamente, irmãos. Eu também penso dessa maneira. Grande importância ser uma esposa excelente. Ela é administradora, é tudo, a mulher é tudo. Se a mulher não for uma grande administradora dentro de casa, você pode ganhar fortuna, ela destrói tudo na casa. Você ganha 1000, coloca, volta, não tem. Você ganha 3, não deu. Você ganha 5, não deu. A tua mulher não é uma boa administradora, ela é a destruidora das finanças. Então, imagine só a importância da mulher. É demais, demais. Você vê como um burro de carga trabalhando para destruir. Irmão, isso é verdade. Ter uma esposa, a esposa é fundamental, fundamental. Se tiver alguém que não casou ainda, pense na esposa. E você que é mulher, sabe que se as tuas coisas não estão indo bem, cuidado com a tua administração. Porque é a administradora, ela é auxiliadora administradora.
administradora, ela é a mantenedora do lar, ela que vê tudo, ela é, meu Deus do céu. Eu chegava na minha casa, quando eu tinha a loja que eu tinha, faltasse um parafuso, acabou uma moeda, uma bucha, eu sabia antes de acabar. Na minha casa, eu queria que a minha mulher soubesse da mesma coisa. Eu pegava assim, o que é que tem lá? Como que você não sabe? Você não administra bem, não. Você não sabe administrar, você não sabe nem se tem café. Então imagina, é muito importante. A mulher é muita coisa. A mulher é tudo, em toda a área. É muita coisa, irmão. Você chega em casa com problema, a mulher olha já sabe que você não está bem. Meu Deus do céu, a mulher é importante demais. Pelo menos a mim. É verdade. Isso é uma realidade, irmãos. A gente vê quando o casal, irmãos, quando morre o marido. Quando morre o marido, a mulher ela fica abatida, mas daqui a pouco ela dá a volta por cima e ela toca a vida. Ela cuida dos filhos, ela administra a casa, se ela não trabalha, ela vai trabalhar, ela vai conseguir sobreviver legal. O marido, se a mulher morre, ele fica perdido, ele não sabe o que faz. Ele, hoje, né, antes nem tinha tanto, hoje entra em depressão, ele fica pirado na cabeça, porque a mulher morreu. Então ele perdeu algo ali que era fundamental para ele. E a mulher não, a mulher dá a volta por cima, ela consegue levar, tocar a vida. E toca mesmo, irmãos, e vai em frente. Né? A gente vê a mulher quando ela tem que trabalhar fora, irmãos, ela nunca trabalhou com nada. Mas se ela precisar, ela vai, ela trabalha, ela ajuda o marido. Ela ajuda. Numa casa, se você for ver, irmãos, o tanto de coisa que a mulher tem para tomar conta e para fazer é muita coisa. Nem elas sabem, nem elas percebem o tanto de informações que elas têm. É muita coisa. Quem economiza as coisas em casa é a mulher, irmãos. Quem desperdiça também pode ser ela. E o que o irmão falou é verdade. O homem ele pode ganhar uma fortuna. Se ele tiver uma boa administradora em casa, o negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas se ela souber administrar, se ela for realmente uma boa esposa, se ela cumprir a palavra, irmãos, for submissa, porque se não for, não tem jeito, irmãos. Só a mulher submissa que consegue isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a mulher, quando ela não é submissa, ela quer passar por cima. E ela começa a entrar em muitas coisas erradas. Ela começa a mentir, ela começa a querer, entra soberba, quer ser melhor que ele, aí o negócio vai que vai. Compra tudo que chega na porta. E o diabo faz a festa. E o diabo faz a festa. Então é complicado isso daí. Vamos abrir lá em Provérbios, irmãos. Tem uma passagem lá em Provérbios. Provérbios capítulo 31, irmãos. Provérbios capítulo 31, versículo 1. Aqui vai dar uma explanada aí do que se espera da mulher, né, irmãos? Provérbios capítulo 31, versículo 1 diz assim: todos acharam? Amém. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Então, veja o poder que a mãe dele, né, se refere à mulher. Não dê à mulher as tuas forças. Por quê, irmãos? Não deposite todas as suas forças na mulher. Por quê? Porque ela pode destruir. Ela pode destruir. Aí, mais aqui abaixo, no versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. E a ela nenhuma fazenda faltará. Então quer dizer, o marido confia nela plenamente e nada vai faltar a ela. Por quê? Porque ele confia nela, irmãos. Ele confia nela, ele sabe a mulher que ele tem, ele vai honrar ela. Ele vai honrar. Aí versículo 12: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Isso acontece aí fora, irmãos? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida? Aí fora não é assim, irmãos. O casamento é assim, ó. O marido tá bom, a mulher vai lá, agrada a ele. Não tá bom, ela não faz comida. E ela pega e acaba chantageando ele de alguma forma. E ela acaba muitas vezes deixando de cumprir com as obrigações dela.
E o cara, por sua vez, por não ter o domínio da situação dentro de casa, irmãos, ele fica perdido. Ora, se a mulher pegar e cruzar os braços e falar assim, eu não vou fazer comida, como é que ele faz? Ele tem que pegar as crianças e comer fora, irmãos. Não tem como. E se ele se meter a fazer comida em casa, ele não vai saber onde estão as coisas. Por quê? Porque ele está empenhado com as outras coisas. Se a mulher chegar e falar assim, vou acabar com a vida dele, e deixar a água ligada lá o dia inteiro, a conta vai vir estourando. Se ela pegar e falar assim, vou acabar com a vida dele, deixar o chuveiro ligado lá o dia inteiro, o quanto vai vir de energia, o quanto vai vir de água? Tem mulher que é pirracenta, irmãos. Tem mulher que é pirracenta. Então é um poder muito grande que ela tem. Quando a mulher percebe, ela percebe que o marido está traindo ela, irmãos, aí vira um inferno, porque aí ao invés dela pensar, eu tenho que salvar meu casamento, eu tenho que salvar minha família, não. Ele vai ver, vai me pagar agora ele vai ver só quem sou eu, agora ele vai me conhecer. E realmente, eu digo para os irmãos, que o homem só conhece a mulher depois que ele se separa dela, irmãos. Não é a hora que casa, não. O pessoal fala assim, só conhece a mulher quando casa. Não, é a hora que separa, aí você vai conhecer. Aí vai conhecer. É uma realidade, irmãos. Isso não é feio para as mulheres, isso é uma realidade. Por quê? Porque a mulher muitas vezes não é sábia. Se ela é sábia, ela quer salvar. Se ela é sábia, ela quer interceder. Se ela é sábia, ela quer pacificar. Mas não. Aí entra tudo aquele sentimento, irmãos. Tudo aquele sentimento que já tinha dentro dela e começa a brotar. Fala, agora ele vai ver quem sou eu. Agora eu vou acabar com a vida dele. E realmente. E aí o negócio começa a andar para trás mesmo. E muitas vezes nem era nada muito grave. De repente era uma suspeita ou sei lá o quê. E assim vai, irmãos. Assim se destroem as famílias. Se destroem as famílias. Aí o versículo 13: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, e como o navio mercante de longe traz o seu pão. Então quer dizer, ainda que precise, irmãos, que ela precisa trabalhar para sustentar a família, ainda que ela precise trabalhar para ajudar o marido, ela vai fazer. Por quê? Porque ela tem força, irmãos, tem força. Ela quer ajudar, né? Ela quer fazer o bem para ele todos os dias, ela pensa na família. Ainda de noite, versículo 15: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Aquilo que eu estava falando, irmãos, a mulher, quando ela precisa, ela vai à luta, ela não para não. Se o marido morrer, ela vai à luta e sustenta a família, ela mantém a casa, ela dá jeito. A mulher, ela é forte, é poderosa, irmãos, poderosa. Versículo 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. O que é isso, irmãos? Eu não sabia também, mas isso aqui é para tecer, né, irmãos? Fazer bordado, aqueles negócios, né? Roca é um negócio que ela põe na mão assim. Esse fuso é para fazer a linha. Exatamente. E o fuso é um negócio de 30 centímetros mais ou menos, redondo de madeira, que põe a linha ali e o negócio dá certo, irmãos. Funciona. Funcionava. E se precisar, irmãos, hoje não precisa mais, né? As irmãs hoje não precisam mais, não. Se precisar, tem. Faz a linha, faz o bordado e vai vender e dá para os meus filhos. Aí, ó, pronto. Aí, já resumiu tudo aí, ó. Já achamos o significado disso aqui, irmãos. Versículo 20: abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa. Quem já passou por isso, irmãos? Eu lembro quando eu era pequeno, era um frio lascado, minha mãe não tinha muito cobertor, aí ela pegava e dobrava os cobertor, né, irmãos? Para a gente não passar frio. Dobrava os cobertor, e a gente não passava realmente, irmãos. E era uma necessidade muito grande que a gente passava, né, irmãos? Hoje não, hoje é muito fácil as coisas, irmãos. Hoje é muito fácil. Antes, quando chegava um friozão mesmo, não tinha cobertor para todo mundo, não, né? Tinha que dobrar, tinha que... Hoje não, hoje a mulherada tem, né? As casas aí tem bastante cobertor, tem as coisas mais fáceis. Hoje está sossegado, irmãos, nessa parte aí. E em algum lugar, né? Em algum lugar, né, irmão? Ou em algumas famílias. Versículo 22, irmãos: faz para si tapeçaria e de linho fino e de púrpura, e a sua veste é a sua veste, né? De púrpura é a sua veste,
Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Então quer dizer, irmãos, ela cuida bem do marido. Quem vê o marido dela é um cara de presença, postura ali, limpo, alinhado, né, irmãos? Alinhado, porque ela cuida do marido. Ela observa, irmãos, ela sabe, né? Hoje em dia, irmãos, vou ser sincero, tem mulher hoje que ela não sabe pregar um botão. Se o marido estiver saindo com a camisa escancarada ali, com o botão caído, a mulher ela não sabe lá pegar uma linha, uma agulha e pregar o botão para ele. Se o filho estiver indo para a escola, estiver com a calça desgandeada lá, ela não sabe ir lá e dar uma pinça na calça. Por quê? Porque se perdeu essas coisas, irmãos. Se perdeu essas coisas. Se ganhou algumas coisas e perdeu outras. Isso é bom? Não, isso é péssimo, é muito ruim isso daí. Porque as mulheres elas deixaram de cumprir hoje com o papel delas de esposa, de mãe, de administradora do lar, de ajudadora ali do marido, e elas ganharam espaço, ganharam muito espaço. Só que esse espaço aí, infelizmente, irmãos, está atrapalhando e muito a vida dos casais e a vida dos filhos e da família. Porque não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, não dá para se fazer duas coisas ao mesmo tempo, irmãos. Sempre a pessoa vai estar em falta, e não adianta ela dizer, eu posso, eu faço. Não faz, não tem como, não tem como você fazer duas coisas. Ou você faz uma, ou você faz a outra, bem feito. Você pode tentar fazer duas coisas mal feito. Um exemplo claro, a mulher precisa trabalhar fora, aí ela vai trabalhar fora, tudo bem, maravilha. Quem leva os filhos dela para a escola? Alguém tem que levar os filhos dela para a escola. Alguém vai levar, não vai ser ela. Isso aí ela perdeu, isso não volta mais, irmãos, não volta mais. O marido ele tem que trabalhar direto, ele não tem folga, no final de semana ele trabalha, o filho dele precisa brincar. Quem vai brincar com o filho dele? Então o pai já perdeu aquele momento, não tem como ele fazer isso. Não tem como ele dizer, não, eu fiz tudo. Não fez não, você fez, você trabalhou direto, você batalhou, você conseguiu dinheiro, você deu conforto para eles, mas a sua presença você não deu. Outro brincou com ele, ou foi um tio que brincou, ou foi alguém ganhou esse espaço aí de você. Quem ajudou o filho a fazer lição de casa? O pai estava trabalhando, a mãe estava trabalhando. Alguém ajudou ou ninguém ajudou. Ou ele chegou na escola e passou o carão lá porque ele errou tudo, mas faltou isso daí. Não tem como dizer, não, eu fiz tudo, não fez. Se ouve muito falar em dupla jornada, não existe isso, irmãos. Eu tenho dupla jornada, eu trabalho fora, aí quando eu chego em casa eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Tudo bem, você trabalha fora, você chega em casa, você vai fazer alguma coisa ali. Mas tudo que era para ser feito, não, isso aí não tem como. Não tem como. Porque o que era para ser feito durante o dia, não fez, alguém fez. Mas não eu, né? Eu não fiz. Se eu sair, passei o dia inteiro fora de casa, o que era para ser feito naquele momento, alguém fez no meu lugar, né? Alguém fez no meu lugar. Então a gente tem que entender isso aí, irmãos. A gente consegue uma coisa e perde outra. Isso nós temos que assumir. Se nós não assumirmos isso aí, estamos errados. E as coisas começam a dar errado. A hora que a gente assume, a gente fala, não, eu estou precisando, eu vou fazer, eu estou perdendo isso aqui. Então eu tenho que fazer de tudo para eu não perder mais. Além do que eu já perdi. O que eu perdi. Eu, por exemplo, eu sou sincero, irmãos, eu perdi, né, no começo eu trabalhava muito, né, trabalhava direto. Então eu perdi muita coisa. Convívio com a família, perdi demais, irmãos. Perdi demais. Não tem volta isso daí, irmãos. Não tem volta. Eu consegui outras coisas, tudo bem, eu posso ter conseguido outras coisas, mas aquilo eu perdi. Eu tenho que assumir isso daí. A Sofia, hoje eu tenho muito mais convívio com ela do que o que eu tive com o Vitor. Isso aí eu tenho que assumir isso aí. Teve muitas situações que ele ficou sozinho e eu fiquei trabalhando. O pai dele não estava ali. E eu não posso pensar, mas eu fui. Não, aquilo lá eu perdi. Hoje eu não perco mais. Hoje se tem alguma coisa na escola, eu vou. Hoje se tem uma reunião na escola, vivendo não pode ir, eu vou. E a gente está presente. Por quê? Porque eu me adequo a isso. Hoje eu não me recuso a perder isso daí. Mas no passado eu perdi. E muitas mães perdem também. Perdeu no passado, perde hoje, vai perder amanhã e acha que é normal. Não é normal, né? A gente faz as coisas muitas vezes por necessidade, irmãos, e temos que fazer. Não tem como não fazer. Se o marido ganha pouco, a mulher precisa ajudar, ela vai trabalhar fora mesmo, né? Vai trabalhar. Agora, se isso se tornou um luxo, aí tem que pensar, botar na balança. Está compensando? O que eu estou ganhando está compensando o que eu estou perdendo? O meu filho está indo para a escola de perua,
Alguém está levando ele na escola, podia eu estar levando ele na escola, podia eu estar vendo ele entrar, podia eu estar esperando ele na porta na hora que ele sai. Quem está ajudando ele a fazer a lição de casa? Isso é obrigação da mãe ajudar, né? Obrigação da mãe, a mãe está junto ali. E o pai, quando ele chega do serviço, se a mãe não ajudou, o pai tem que ajudar a fazer a lição de casa, ensinar, orientar. Quem está fazendo isso? O pai não faz porque ele chega cansado e a mãe também chega cansada, ninguém faz. Alguém está fazendo. Alguém está fazendo. Isso aí, irmãos, a criança cresce com isso aí. Cresce com isso. O homem ele é marido, é esposa, é pai. Não sabe fazer nada dentro de casa. Está certo? Está errado, irmãos. Está errado. O marido tem as funções dele dentro de casa. Queimou o chuveiro. Quem troca a resistência do chuveiro, irmãos? Aí a mulher fala assim, queimou o chuveiro. Ele fala assim, arruma alguém para trocar. Na minha casa é a minha esposa. Mas é porque, pastor, eu ensinei. Ela queima o chuveiro a cada uma semana. Aí. Vai tomando os banhos só no pó, vai lá aprender a fazer. Tem couro de calango, né, irmão? Tem couro de calango. Então, mas aí assim, irmãos. Aí o marido pega e fala assim, arruma alguém para trocar. Aí a mulher vai lá, chama o vizinho para trocar, chama o irmão, chama alguém para trocar. Está errado isso aí também. Então são coisas, irmãos, que a gente não pode perder, não. Não pode abrir mão das coisas. Né? O que é obrigação minha, é minha. E eu vou cumprir. O que é função da mulher, ela tem que cumprir. Tem que buscar, não pode abrir mão disso. A mulher não pode abrir mão, irmãos. Ela não pode abrir mão dos afazeres dela. O marido não. Ela tem que ter orgulho daquilo que ela faz. Tem que ter responsabilidade com o que ela faz. Ela tem que gostar daquilo que ela faz. Porque se ela não gostar, irmãos, já errou casando. Já errou casando. Se os filhos não veem isso na mãe, vai ver em quem? Se os filhos veem a mãe murmurando, se os filhos veem a mãe descontente com o casamento, qual a referência que ele vai ter no casamento? Pastor, Nenhuma. Observa tudo, hein? Observa. Os filhos sabem de tudo. Se você quer saber alguém que lhe conhece, é seus filhos. Eles sabem tudo. Eu lembro, pastor, você só trabalha um minuto só aqui, vai ser bom. Eu chegava em casa e o meu filho Natan, pai, eu posso brincar de bicicleta na rua? Mas pode. Aí quando ele acabar de sair, ele fala assim, ele pediu para Deus, disse não. Aí eu falo só, quer dizer, a mãe disse não, ele aproveitou que eu cheguei sem saber da situação, e quem que custava meu filho brincar? Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu já fiquei esperto com ele. Toda vez que eu chegava, pai, não sei o que eu... Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Porque eu não estava na discriminação, não sabia o que estava acontecendo. Pai, não sei o que, cadê sua mãe? Vamos falar com sua mãe. Porque eu já sabia que ele estava usando o menino com 6 anos. Com 6 anos. Então eles são hiper inteligentes. Eles sabem se tu é espiritual, se tu crê naquilo que tu fala, se tu ora mesmo, se tu lê Bíblia mesmo. Eles sabem de tudo. Eles são muito inteligentes. Eles sabem que tu está enganando, que tu está mentindo. Eles sabem que tu está tendo um bonzinho com ele demais. Eles são muitíssimo inteligentes. E agora, pequeno, eles entendem. Quando cresce, aí eles vão fazer o que eles acham que quer. Porque ele assimila uma coisa com outra e toma suas decisões. É por aí. É isso mesmo, irmãos. Meninada aí, irmãos, eles são muito espertos. Muito espertos. Eles sabem quando o casal está bem e quando não está. Uma criança hoje, irmãos, de 5, 6 anos, sabe muito bem quando o casal está brigado e quando não está. E uma outra coisa é a facilidade dos pais, da dupla personalidade do filho. Com essa conversa de, cuidado, seu pai está vindo. Quer dizer, está vindo um monstro aí. Seu pai é um monstro, ele está vindo, então agora você tem que mudar. Você agora tem que ser bonzinho, fazer tudo certinho, porque seu pai está vindo. Depois que ele foi embora, aí você volta a ser o capeta de novo. Então isso dá dupla personalidade para criança, você está entendendo? É verdade isso aí, dá dupla personalidade para criança. Quando você está presente, ele é um anjinho, e quando você sai, ele se solta. Então, e esse é um erro que acontece muito no casal. Tem que ficar atento para não colocar o pai como monstro dos filhos, né? Exatamente. Pode, porque seu pai está aí. O pai sabe, você agora pode. Tem que ficar bem atento para essas coisas. Vídeo, não está acontecendo. Revela a falta de autoridade de um dos dois, né? Porque para ter autoridade tem que expor o outro como se fosse um monstro realmente, né? Então vai ter que exercer a autoridade. Você vê que há uma dissensão, né, irmãos? Uma dissensão. Seu pai. Ao invés de se juntarem, né? Ao invés de se juntarem para educar os filhos, muitas vezes um se volta contra o outro. Os dois querem ganhar espaço. E na verdade, irmãos, o importante não é isso. O importante não é um ou outro ganhar espaço. O importante é o casal ganhar espaço. É o casal andar junto, né, irmãos? Andar junto, cada um no seu papel. Então, submissão, irmãos, submissão é isso, né? Submissão é você saber que você tem alguém que cuida de você.
é você confiar que tem alguém que olha por você e saber que Jesus está acima dos dois. Jesus é pelos dois. Então a gente não faz, irmãos, não faz somente pela pessoa, a gente faz por Jesus. Se a gente fosse fazer pelas pessoas, irmãos, é complicado. É complicado. Aí o versículo aqui, irmãos, versículo 25, irmãos: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Por quê? Porque ela está prevenida, irmãos. Abre a boca com sabedoria, e a sua lei, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Isso aqui, irmãos, é real. Isso é real. Por pior que seja o marido, irmãos, por pior que seja, eu convivo com muitos homens, irmãos, são maus mesmo, maus esposos, maus pais e tudo mais. Só que eles reconhecem que a esposa muitas vezes é boa. Então isso aqui é realidade. Mas dificilmente a mulher ela consegue permanecer, irmãos, nesse estado. Muitas vezes elas se corrompem no meio do caminho. Muitas vezes a mulher até começa bem, mas aí devido a olhar para o marido e querer que o marido seja aquilo que ela espera, e muitas vezes não é, ela se corrompe e acaba largando de mão. E aí nessa de largar de mão, irmãos, aquele que não é convertido não se converte, e aquele que é convertido e tem as suas falhas, irmãos, acaba também dando tudo errado. Tudo errado. Jesus, irmãos, a igreja é sujeita a Jesus, não é assim? Jesus não é o cabeça, e a igreja não é sujeita a Ele, e a igreja é sujeita a Ele. Imagine se a igreja se rebelasse, não fosse sujeita a Ele. Ia ter um corpo, irmãos? Ia existir igreja? Não ia existir. Não ia existir. Jesus não ia mudar o comportamento dele. Jesus não ia ceder à igreja. Jesus não ia se sujeitar a homens e mulheres. Jamais ele ia se sujeitar a homens e mulheres. Da mesma forma, a mulher, se ela olhar para o esposo, ela vai ver muitas falhas no esposo. Muitas falhas. N falhas. Mas o esposo nunca vai poder abandonar o papel dele, irmãos. Nunca vai poder, porque se ele abandonar o papel dele, dá errado. Dá errado. Então, como eu disse no começo, não é por conta do cara ser chato, não é por conta do cara ser bravo. Ele é bravo, mas bravo o quê? É bravo o quê? Porque a personalidade dele é forte, porque Jesus não fez a obra completa ainda na vida dele. É motivo para quebrar tudo isso? Não é motivo. É motivo para a mulher perder todas essas maravilhas aqui, irmãos, que é a vida dela? Não é motivo. Um homem não pode mudar, irmãos, a conduta da mulher nunca. Nunca. Da mesma forma que a mulher também não pode mudar a conduta do marido. Ah, porque a mulher não é sujeita, então eu vou fazer o que eu quero. Ah, porque o marido não se comporta como eu quero, eu não vou ser sujeita. E aí se rebela. E o negócio não dá certo. Mas se seguir a palavra, irmãos, aí o negócio funciona. Colossenses, irmãos. Colossenses capítulo 3, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo fala algo interessante aqui, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Ele dá uma resumida em tudo aqui, ó, de forma bem clara. Versículo 18 diz assim: vós mulheres, estáis sujeita a vosso marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens.
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servisse. Então, se a mulher é sujeita ao marido, ela está servindo a Jesus. Se o marido é o cabeça da mulher, ele está servindo a Jesus. Se o filho é obediente aos pais, ele está servindo a Jesus. Se o servo é obediente ao seu senhor, ele está servindo a Jesus. Então nós não podemos olhar para os homens, irmãos. Não podemos olhar para as pessoas. Temos que olhar para Jesus e saber o nosso papel. Saber o nosso papel. Por que os pais muitas vezes irritam os filhos? Porque não tem entendimento. Por que os filhos não são obedientes aos pais? Porque não tem entendimento. Por que a esposa não é sujeita ao marido? Porque não tem entendimento. E por que o marido não se comporta como cabeça? Porque também não tem entendimento. E aí vai o escravo lá, o senhor lá é convertido, não vou obedecer porque ele também ele é irmão. É assim. Falta o quê? Entendimento para as pessoas. Mas a partir do momento que a gente segue, irmãos, arrisca, fala, não, eu vou assumir o meu papel, as coisas funcionam. A palavra fala que a mulher, ela ganha o marido sem palavras. Isso é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Palavras muitas vezes não adianta de nada. O que adianta muitas vezes é postura. Porque as mulheres muitas vezes elas pensam, como eu consigo fazer isso, o homem também consegue. Se eu faço, ele também pode. E o marido, se eu faço, a mulher também pode. Irmãos, são pessoas diferentes. Outro dia a gente estava discutindo, conversando e discutindo um assunto no grupo em relação à facilidade das mulheres, né? A dificuldade dos maridos de localizar as coisas que as mulheres guardam. Irmãos, isso é uma realidade. A mulher, ela vai lá, ela guarda um objeto, ela guarda do jeito dela. O marido, quando ele vai procurar do jeito dele. Ele não vai procurar do jeito dela, mas ela guardou do jeito dela. Aí ele não acha, ele não vê. Aí ela fala, tá lá. Aí ele vai lá de novo. Aí chega lá e ele não acha. Aí ela fala assim, eu já falei para você que tá lá, quer ver? Aí ela vai lá e acha. Aí ele fica se sentindo um bobalhão. Por que ela de princípio não foi lá e não pegou onde ela guardou? Não é, irmão? Pastor, e geralmente tá facinho. Tá facinho. Então, isso acontece comigo direto, irmãos. Direto acontece isso. Quando eu tinha loja, eu proibia minha mulher de ir lá fazer qualquer tipo de limpeza. Mas não falava mais nada, porque eu não achava depois. Ela arrumava e não achava mais nada. Irmão, se a mulher chegar com o marido e falar assim, eu estou precisando de um alicate aqui. Aí fala, peraí que eu vou lá pegar. Ele vai lá e pega nas coisas dela e leva o alicate para ela, entrega na mão dela, o alicate. Agora se ele falar, cadê o cortador de unha? Ela fala assim, tá lá na gaveta. Aí ele chega lá, tem 3 gavetas. Aí ele começa a procurar nas gavetas, ele não vê. Aí ele fala, não tá aqui não. Ela fala, tá aí, eu já falei que tá aí. Aí ela vai lá. Ela acha o negócio muito fácil, tá debaixo de alguma coisa ali. Aí ela pega e entrega. Depois que ele procurou, depois que... É assim, irmãos, mas por quê? Porque são pessoas diferentes. Aí falta o quê? Falta entendimento. Falta entendimento. A mulher vai lá, pinta o cabelo, pinta a unha, se arruma. O marido não percebe, irmãos. Aí ela já acha que ele não está olhando para ela, que ele está de má vontade, que ele está... Sabe, não é isso. Isso acontece aqui, ó. O homem ele é racional, né, irmãos? Não, mas pintar o cabelo dá pra ver. Agora fazer a sobrancelha. E aí, como fiquei? Qual que foi os olhos? Foi meu nariz? Qual que queria saber? O cabelo. Sobrancelha. É assim. É desse jeito, né, irmãos? E aí o que acontece, irmãos? Aí as duas pessoas diferentes moram no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, usando as mesmas coisas, irmãos. Aí o negócio tem como dar certo? Só tem como dar certo se Jesus estiver junto ali, se Jesus estiver operando na vida dos dois, aí dá certo. Se Jesus não tiver, irmãos, vai ser a baderna que está. Pode dar certo, mas não é certo. Tem coisas que dá certo, mas não pode ser regra. Não pode ser regra. Como na questão da criança. Tem criança que você pode dar liberdade para ela fazer algumas coisas. Tem criança que você não pode, então não pode ser regra. Você não pode falar, dá liberdade para a criança. Aí, se todos os irmãos forem dar liberdade para os filhos, vai virar uma baderna. Então, se existe alguns filhos que são responsáveis, são poucos, irmãos. Não pode ser regra isso daí. Eu não posso chegar aqui e falar assim, irmãos, dá liberdade para o filho de vocês porque eu dou para os meus. Não tem como, irmãos. Os meus são mais responsáveis.
Tanto o Vitor como a Sofia. A Sofia é responsável, irmãos. A Sofia, ela chega da escola, a primeira coisa que ela faz é a liçãozinha dela. Se a gente precisa sair, ela fala, não, tem que fazer minha lição. Se não puder ir para a escola, ela quer ir para a escola, ela quer ir, porque ela tem coisa importante lá, ela quer ir. Então, é responsável, mas a maioria das crianças não são. É que nem os casais, tem casal que se dá bem. E os que não são, aí tem que fazer o quê? Tem que ficar pegando no pé dele, né? No pé. Só não pode irritar, né, irmão? Vamos usar a palavra aqui, não irritei os vossos filhos. Tem que falar pra ele, vai lá fazer a lição, rapaz. Você não vai fazer não, é? É pau você no pau. É isso aí, irmãos. Aí tem casal que dá certo. Tem casal que eles. Tem casal, irmão. Tem casal que a mulher trabalha fora, o marido também, quando chega, os dois se entendem ali, irmãos. Os dois se entendem, um faz uma coisa, outro faz outra, isso é bom. Dá certo. Tem outros que não é assim. E aí não é, aí pronto. Aí porque o negócio não dá certo, não vou ser sujeita não, porque meu marido não dá para seguir, meu marido é difícil. É difícil, então o erro foi lá atrás. Foi lá atrás, vai ter que ser consertado isso aí, irmãos. Não tem como mudar. Não tem como mudar, para falar. Eu entendo assim, que se não está dando certo, os dois têm que sentar, conversar e vamos, ó, isso aqui não está certo. Eu estou ficando chateada por conta disso, tanto a mulher quanto o homem. Porque assim, senão a impressão que dá é que a mulher, ela fica como uma escrava. Ela tem que fazer tudo, que nem na questão que o irmão falou, de o homem não sabe do que a mulher guardou. Né? Mas a maioria dos homens, eles só procuram com os olhos. Ele bateu o olho nele e já tem que chegar. Então, muitas vezes ele não vai, não pega, para poder procurar. Então, eu acho que tem que sentar os dois e falar, ó, isso aqui está me deixando chateada, ou isso aqui está me deixando chateado, e vamos procurar os dois se acertar, para não sobrecarregar o outro. É verdade. E aí quando não dá certo, irmãos, quando o cara, quando o marido, muitas vezes, ele é voado mesmo, irmãos. Ele é voado mesmo. E ele não muda isso aí, ele é voado. E aí? Já conversei com ele, e ele continua voado. Ele só olha com o olho, ele não pulsa com a mão. E aí? Aí você vai fazer o quê? Ele é o cabeça, ele não vai deixar de ser cabeça. Você tem um marido voado, né? Se é uma coisa fixa que usa direto, deixa no lugar exposto, né? Mais fácil. Agora se é uma coisa que não usa muito, aí quem guardou deve ir lá pegar com humildade, sem problema nenhum. Tem que se entender, irmãos. Porque, na verdade, tem que se entender. Pode haver a irritação, né? Porque se eu estou pedindo ajuda, pode haver irritação da outra parte. Se há irritação da outra parte, aí realmente tem que conversar porque tem alguma coisa errada. Né? Exatamente, porque a gente busca um parceiro, irmãos. A gente busca um parceiro que seja conforme as nossas expectativas. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes hoje, tanto as irmãs como os irmãos, se fossem casar hoje, talvez os olhos seriam diferentes o parceiro que estaria arrumando. Talvez ia analisar de outra forma e falar assim, não, para mim não serve, porque vai me trazer tribulação. Mas o casamento muitas vezes foi lá no passado, e você arrumou um cara que é voado, você arrumou um cara que é desastrado, irmãos. A pessoa é desastrada, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Antigamente resolvia brigando. Ajudar o vizinho. Tem que olhar as virtudes, Mas né? que ele seja eu. Não tem jeito. A pessoa é voada mesmo. Então, o que eu digo... Vive pensando no trabalho, vive pensando na vida e outras coisas e não tem atenção em certas coisas. Você tem que olhar também e falar assim, não, ele tem virtude, isso daí é voado mesmo e vai no amor de Cristo. Suporta, é verdade. Porque o problema, na verdade, Tem coisa que quando você vê que não é vai a irritação, né? A pessoa suportar, se irritar, ela não é sujeita. Porque no serviço, o patrão, como você disse no começo, não sabe de nada. Né? E a pessoa que está ali, ela conhece toda a situação, todo o ambiente, e ela faz com prazer. Por quê? Porque ela pode ser promovida, pode ser elogiado, tanto homem quanto mulher, pode ser promovido, elogiado, pode receber um salário, uma gratificação. Então, cria uma outra visão, né? Mas dentro de casa, tem que se lembrar da palavra, tem que entender a vontade de Cristo, porque a irritação não pode tomar conta dessa situação, dessa parte. Só cortando um pouquinho, o irmão falou uma frase que é bem importante, que eu achei bem interessante, que é o quê? A submissão significa que a pessoa não pode se tornar adversária, né, do seu semelhante. Então, a mulher, ao ser submissa, significa que ela não vai ser adversária do seu esposo, né? E o irmão contando, eu lembro que quando eu nasci, meu pai já veio se separar da minha mãe, né? Minha mãe grávida se separaram e tal. Mas eu cresci, o meu pai era muito pecador, era adúltero, andava com pau, né? Só que eu não lembro da minha mãe
esculhambar com ele. Então, seu pai é um picareta, seu pai não presta, não vale nada, não dá atenção para ele. Minha mãe sempre falou, olha, seu pai está vindo aí, eu quero que você receba ele, saia com ele, converse com ele. Então minha mãe sempre me ensinou a respeitar meu pai, mesmo ele não prestando, né, como marido, não valia nada. Mas mesmo como pai, minha mãe ensinou a respeitar ele e zelar por ele, ter carinho por ele. Minha mãe ensinou isso daí. Então realmente isso falta, né? Porque honrar-se um ao outro. E aí cria todo um caos na sociedade inteira. Por quê? Porque o filho quer bater no pai, a filha quer bater na mãe e vira um salseiro desgraçado. Então a falta de respeito é muito grande hoje em dia. Por quê? Porque não há o temor, não há as ordenanças de Cristo, porque isso é a ordem de Jesus. Quem disse foi Cristo. Deus, Cristo, o marido e a mulher. Então Deus criou uma hierarquia, né? Que aos olhos do mundo não é bom, mas aos olhos de Cristo é fundamental, é uma coisa que dá certo, é uma coisa que tem que acontecer, né? Então, eu cresci numa casa sem pai, mas minha mãe nunca deixou de falar, olha, o seu pai o seu pai, você deve amar ele e respeitar ele. Então, mesmo no mundo assim, minha mãe, por criação, ela aprendeu mesmo assim a zelar por essas coisas, né? E aí eu não vejo isso realmente no mundo hoje em dia. Eu vejo uma guerra de egos, uma guerra de soberba violenta, né, entre o homem e a mulher, muito grande, e a vontade, na verdade, é de que um cresça mais do que o outro, um se apareça mais do que o outro, e realmente, quando se percebe isso? Quando se conversa, né? Ao se conversar, você percebe que sai da boca das pessoas, né? Você vê que as pessoas, na verdade, elas se engrandecem, e se um homem é melhor que uma mulher, ele quer pisar na mulher, né? E não é o caso da pregação de Cristo, não é isso, né? Agora, a mulher, muitas vezes, por ser melhor que o homem, quer esculhambar com o homem. E aí que entra o erro, e aí que o diabo realmente entra, né? Porque você vê que é uma ação de Lúcifer, né? Querer romper com as cadeias espirituais. Então, não obedecer essa hierarquia é romper com cadeias espirituais e andar de braços dados com Lúcifer, que é o primeiro a se rebelar. Então a rebelião não vem do Pai, não vem do Espírito Santo. Então por que não está esse lixo que é hoje? Por causa dessa quebra de hierarquia. Então é muito importante a pregação e é muito importante observar todos esses itens aí. O fato assim, né? A pregação do Evangelho para o mundo hoje, ela pode ser machista, né? Para o mundo ela é machista, mas se você pegar um casal cristão e olhar para ele e for lá conviver entre marido e mulher, você vê se Cristo estiver estabelecido, não há nada disso. Não há machismo, não há imposição, não há pisar sobre um ou outro. O que reina é a caridade, é o amor de um para com o outro. E o amor faz se cumprir essas coisas, é a caridade que faz se cumprir. Se a soberba e a vaidade se estiver no meio, não se cumpre não, é muito difícil. É difícil mesmo. Se essa base se perder, irmãos, o diabo faz a festa. Pode falar. Pastor, vai um pouquinho também. A gente estava conversando mais ou menos sobre isso hoje, antes de vir para o culto, né? A gente trabalha junto, então a gente vive constantemente junto. E se não funcionar dessa forma, não dá certo. Principalmente por causa disso. Porque ela trabalha comigo constantemente. A gente abre a loja lá, como o senhor viu, a gente abre às 9 e fecha às 8 da noite. Então ela chega em casa, hoje ela está desenvolvendo algumas coisas como, por exemplo, congelar alimentos. Né? Por quê? Porque senão ela tem que levantar. Hoje ela já se dispõe a levantar muito mais cedo do que antigamente para poder fazer essa refeição, para a gente poder economizar em algumas coisas. Mas é lógico que é um negócio que é emergencial. A gente não pretende ficar dessa forma. Só que se não houver esse tipo de organização, se não houver diálogo, não dá certo. Então a gente pretende fazer uma outra situação agora, a gente tem projeto de fazer algumas outras coisas, e já consertando coisas que nós cometemos de erro, como o pastor falou sobre a irritação de um irritar o outro, do passado, para a gente não cometer esses mesmos erros, que é simples de cometer, né? Muito fácil de cometer. Então, esses tempos atrás até falava comigo assim, mas a gente precisa fazer as coisas em comum acordo. Como fazer em comum acordo duas pessoas que são diferentes? Exato. Então, acho que precisa muito o respeito e a confiança. Aí entre um e outro, da questão de conhecer, né, e saber que o outro quer o bem para si e
da família. Aí entra a questão Cristo, marido e a mulher. Que muitas vezes não vai bater a mesma ideia. Muitas vezes não vai falar a mesma língua. Ou ele faz aquilo porque ele está vendo de acordo com a palavra que é isso que tem que ser feito enquanto ela ainda não compreendeu, e vice-versa, né? Mas se ela quiser passar por cima, não dá certo. Não dá certo. A gente é testemunho de que muitas vezes não deu certo porque tentou inverter os valores. Não funciona. Não funciona. E aí vai ter duas saídas, né, irmãos? Muitas vezes vai haver o diálogo. Sempre vai haver o diálogo. Se a mulher estiver descontente, ela vai falar com o marido: eu não estou contente com isso. Isso é a primeira coisa que vai acontecer. E se o marido não estiver contente, ele vai falar para ela: não estou contente com isso. Só que muitas vezes, como o irmão disse, vai haver o diálogo, mas não vai haver ali, irmãos, o entendimento naquele momento. Por quê? Porque são pessoas diferentes. As pessoas têm as fraquezas delas. E aí o que não pode perder é essa hierarquia, irmãos. Isso não pode ser quebrado por causa disso, por conta disso. Porque senão o diabo opera. É como o exemplo lá do caminho lá, irmãos. Vai ter uma bifurcação, vamos para cá ou vamos para lá? Eu quero ir para cá, ela quer ir para lá. Vamos entrar num acordo, não tem acordo? Vamos para onde eu quero, porque senão, irmãos, como é que faz? Ela vai para um lado, eu vou para o outro. Tem que preservar a hierarquia. Lá em casa, irmãos, lá em casa é um exemplo claro. Eu sou, irmãos, é uma luta muito grande. Por quê? Porque a Viviane, ela limpa as coisas e eu vou lá e sujo. Eu trabalho em casa o tempo todo, os irmãos sabem. Estou sempre trabalhando lá, irmãos, levantando parede, rebocando parede. E aí eu quero, por exemplo, eu quero ir no banheiro. Aí, irmãos, às vezes eu pego, tiro o sapato sujo lá fora, entro. Mas muitas vezes, irmãos, esqueço de tirar o sapato. Quando eu entro, eu vejo minhas pegadas lá, irmãos. Aí eu pego, o que eu vou fazer? Eu vou no banheiro. Só que no tempo que eu vou no banheiro, ela já percebeu as pegadas lá. Não é, irmão? Aí vai fazer o quê? Aí ela vai me condenar por causa daquilo? Muitas vezes antes dela ver, eu vou lá e limpo. Mas muitas vezes não dá tempo de limpar. Eu estou preocupado com outras coisas mais importantes. E aí, está lá. E às vezes eu percebo, já que eu faço, eu percebo e me constranjo com aquilo. Mas irmãos, é difícil. Por mais que você se fiscalize ali, irmãos, a pessoa que é assim é difícil. É um defeito ali que eu vou te falar, viu? Eu estou lutando para isso, irmãos, para ser organizado, para cumprir com isso, mas é difícil. Por mais que você se fiscalize, por mais que você tome cuidado, é complicado, irmãos. E aí vem outras coisas, que com certeza os casais passam aí, irmãos. Aí tem que ter o suporte, né? Se não tiver suporte, não vai. Aí não vai, né? Tem que ter suporte. Suportar um ao outro. Tem que suportar, irmãos. A gente suporta tantas coisas, irmãos. A gente suporta tantas coisas por nada. A gente suporta patrão por causa de salário. A gente suporta colega para não perder a amizade. Não vai suportar a esposa. Não vai suportar o marido, irmãos. Né? Não compensa. É coisa que não adianta. Não é questão de sentimento. É questão de decisão e acabou, irmãos. Decisão e acabou. É como eu disse, se lá no passado a gente tivesse os olhos que nós temos hoje, nós iríamos escolher melhor, não é isso? Mas lá no passado, muitas vezes, muitos não escolheram. E muitas mulheres casaram com homens desastrados, muitas mulheres casaram com homens desleixados, e tudo isso Jesus vai ter que operar na vida dele para perder isso aí. Porque senão ele não vai conseguir cumprir com as expectativas dela, e vai haver sempre conflito. E nesse conflito, a primeira coisa que o diabo quer é que quebre essa hierarquia. E muitas vezes o que acontece, irmãos, o pior é que o homem, ele abre mão do papel de cabeça, irmãos. Sabe por quê? Eu vi isso no meu serviço esses dias. Chegou um rapaz lá, não vai em igreja nenhuma, é do mundo mesmo aí, mas aí ele pegou e falou assim para mim: eu não aguento mais minha mulher reclama de tudo. Tudo que eu faço está errado, tudo está errado, a mulher ganha mais que eu, e por causa disso ela se sente superior. Quer saber uma coisa? Eu abri mão, nem ligo mais para nada. Eu chego em casa, tá bom, tá bom, nem ligo mais para nada, o que ela fala está falado e pronto. É muito mais fácil. Ele falou para mim: é muito mais fácil, deixa ela falar, deixa ela fazer do jeito dela, deixa ela. Abriu mão, irmãos, abriu mão. Os filhos veem isso daí e a vida dele vai seguir adiante. Para ele deu certo. Para ele deu certo. Mas isso não é regra, isso não pode se cumprir em nossas vidas, irmãos. Então o que eu tenho, terminando, concluindo, o que eu tenho a dizer aos irmãos: não abram mão de ser cabeça. O que eu digo às mulheres: não abram mão de ser esposas, não abram mão de ser submissa aos maridos, não abram mão de ser mães, não abram mão. Se precisar, irmãos, se precisar perder alguma coisa, infelizmente vai ter que se perder. Não dá para se ter tudo. Mas se puder ter o domínio da casa, irmãos? O controle da casa, dos filhos, se puder fazer o papel ali,
faça. É muito bom, irmãos, é muito bom. E o homem que for sensato, ele vai valorizar, irmãos. O homem que for sensato, ele vai reconhecer a esposa que ele tem. Ele vai valorizar, ele vai honrar. E esse negócio de que muitas dizem aí, né? Ah, não vou ser Amélia, não vou ser isso. Irmão, seria papo furado isso daí. Isso é papo furado. Esses dias, eu atendi uma ocorrência, irmãos. Um acidente de trânsito lá, né? Duas mulheres. Uma empresária lá e a outra dona de casa. As duas ricas, né? As duas ricas. Lá no Alphaville, bateram o carro lá. A empresária estava ligando para Deus e o mundo, desesperada. Ligando para a seguradora, ligando para não sei quem, ligando para não sei quem, ligando para cliente, louca. A dona de casa, irmãos, ela simplesmente pegou o celular, ligou para o marido, falou: ó, aconteceu um acidente aqui, bati o carro. Ele acalmou ela e ela ficou de boa lá, irmãos. Estou chegando aí. Não, ele nem foi. Nem foi. Ela perguntou para mim se precisava dele lá. Eu falei: não, só vou fazer o BO rapidinho aqui, já vou te liberar. Ela foi, ela passou os dados dela, eu fiz o BO para ela foi embora. E a outra desesperada, cuidando de tudo e se achando superior. Superior porque é independente. Irmãos, isso é pura besteira. Besteira. Se eu fosse mulher, eu ia querer ter um homem para cuidar de mim, irmãos. Para cuidar, para ele resolver as coisas por mim. Eu chegar e falar assim: ó, estou com um problema. E ele resolver realmente. Resolver realmente. Porque a mulher que tem um marido por ela não precisa de mais nada, irmãos. Ela já tem Jesus. Não precisa de mais nada. O que acontecer com ela, ele vai dar jeito, ele vai cuidar. Vai cuidar. A gente vê mulheres aí, irmãos, independentes. E eu vejo sempre isso daí. Aqui mesmo em Itapevi teve um caso, uns anos atrás, né? A mulher independente lá bateu o carro. O cara já bateu de propósito no carro dela. E ela resolve tudo, né? Resolveu mesmo. Entrou no carro dele, foi para o matagal lá e estuprou ela, né? Se ela tivesse um marido por ela, sabe o que ela ia fazer? Ia chegar para o cara e falar assim: ó, pode pegar a placa do meu carro, está aqui o telefone do meu marido, pode ligar para ele, ele vai resolver. E ela ia embora com o carro dela. O marido ia resolver. Mas não, quer resolver, resolveu do jeito dela, foi estuprada. Isso aí acontece direto, viu, irmãs? Então as irmãs, se tiverem essa situação, passa o telefone do marido, ó, está aqui o nome do meu marido, o telefone dele, liga para ele que ele vai resolver. Pode pegar a placa do meu carro, acabou, vai embora. Vai embora, o marido vai resolver. O marido está aí para isso, para resolver. O marido está fazendo o papel de Cristo, irmãos, resolver. Jesus, ele defendia os discípulos. Quando os fariseus iam lá contra os discípulos, falavam: não, pera lá, ele chamava a responsabilidade para ele resolvia. Assim também é o esposo em relação à esposa, né? Só cortando aqui. Esses dias eu ouvi uma reportagem de uma mulher lá na Europa, uma mulher fez uma reportagem e ela reclamando dos homens, reclamando porque os homens sumiram. Então o que acontece? O pessoal do Islã, né, que é islâmico e tal, que é a religião do Islã, eles estão invadindo a Europa, estão batendo nas crianças, os mais jovens, né, batendo nas crianças, estão estrupando as mulheres, estão arrebentando com a família deles todinha, e os caras não fazem nada, entendeu? Aí, de que forma que os homens vão protestar? Vão protestar usando saia. As mulheres falaram: como é que pode? Não existe mais homem aqui na Europa. Quer dizer, os caras deixaram de ser cabeça, deixaram de ser homem, deixaram de tomar atitude, deixaram de ser homens, né? Então, eu vi uma reportagem, está na internet lá, você vê lá, as mulheres reclamando realmente. Por quê? Porque tem situações realmente que tem que ser o homem, que tem que tomar a frente da situação e acabou, né? Como você disse, vai tomar a frente de algumas coisas, não vai dar certo. Então, isso está acontecendo no mundo todo. Os homens estão deixando de ser homens, ou seja, os homens não estão fazendo o papel de homens. E aí vai virando essa baderna que é hoje. Está abrindo mão, né, irmãos? Abrindo mão. Muitas vezes as pessoas procuram o que é mais fácil, irmãos. Não é o que é certo, não. Muitas vezes é o que é mais fácil. É mais fácil abrir mão disso aí, pronto. Não é isso? É assim. Vou passar um recado para os irmãos aqui, ó. Dia 4/8. Só um minutinho, tem uma rapidinho. Pode falar, irmão. Eu estou morando lá na chácara em Piúna, né? Aí às vezes 2 horas da manhã minha mãe chama: você ouviu? Você ouviu? Não ouviu o quê? Passa lá no fundo lá, tá lá, né, você? Você tá louco? Você perguntou pra ir lá ver se eu morrer lá. Então, na verdade, são bravas, são fortes, mas sim, manda você ir, né? É você que vai pro pior. E eu tenho que levantar e ir lá no meio do barco para eu quero. Ai, seu povo. Me perdoe, irmãos. Ó, irmão,
Eu tenho que passar um recado aqui para os irmãos, mas eu nem sei se vai se concretizar isso aqui, irmãos. É um casamento que deve termos, mas a Kate está olhando para mim com os olhos meio arregalados. Eu não sei se ela vai querer casar ainda, né, irmãos? Dia 4/8, né? Deve ser o casamento dela, né, irmãos? Da Kate e do Leandro. Sábado que vem, irmãos, oração estendida, né? Nossa oração. Domingo é Santa Ceia, irmãos. E vamos orar pelo irmão José Carlos. E não esquecendo da oferta, né, irmãos? Das ofertas. Quem trouxe sua oferta não leve para trás. Amém? Vamos orar. Vai ter casamento? O importante é isso, né, irmãos? Vamos orar então, agradecer por tudo, né, irmãos? E pela vida do nosso irmão José Carlos. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por esse momento, pela vida de cada irmão, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus, por ter nos guardado. Intercedemos esse momento unido, Senhor Jesus, na tua presença, pela vida do nosso irmão José Carlos. Opera grandemente na vida dele, acrescenta poder, confiança, Senhor Jesus, na tua palavra, para que ele possa seguir na caminhada até o fim, Senhor Jesus, olhando sempre para o Senhor. Que a tua vontade seja estabelecida na vida dele grandemente, Senhor Jesus. Creio no teu nome, no teu poder de cura, Senhor Jesus, no teu poder de libertação. Que a tua vontade venha ser estabelecida na vida do meu irmão, que ele possa, Senhor Jesus, crescer a cada dia, que ele possa ter a fé, a esperança acrescentada na vida dele, para vencer as lutas, tribulações, dificuldades, para vencer as enfermidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço, em nome de Jesus.